Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre alguns filos dos fungos que têm importância médica. Para fazer essa aula, eu me baseei nas referências Microbiologia de Tortora, 12ª edição, e Microbiologia de Brock, 14ª edição. Então, bora começar a nossa aula? Vamos lá, então. Bom, existem, diferentes classes fúngicas. Nós temos os quitridiomicetos, os zigomicetos, os glomerulomicetos, ascomicetos e os basidiomicetos. Acredita-se, que a classe mais antiga seja os quitridiomicetos. E as outras classes, elas são derivadas dele. Dentre essas derivações, a mais recente inclui a classe dos basidiomicetos e dos ascomicetos. Mas vamos entender melhor um pouco sobre cada uma dessas classes, a começar pela mais ancestral, que são os quitridiomicetos. Os quitridiomicetos, eles podem ser também chamados de quitrídeos. E como eu já disse, é a classe mais antiga de fungos. Isto é, a partir dela que surgiram as outras derivações dos fungos. Essa classe ela é composta por fungos que possuem esporos incomuns. Isto porque os esporos deles apresentam flagelos e por isso eles apresentam motilidade. Essa característica ela é muito importante, porque ela permite, por exemplo, que os esporos eles se dispersem em ambientes aquáticos. Além disso, os quitrídeos eles podem tanto se apresentar na forma de células únicas, como também em colônias com hifas, e podem degradar matéria orgânica ou ser parasitas de animais, plantas e também de protistas. Em alguns deles ainda são anaeróbios obrigatórios, o que também é algo muito incomum nos eucariotos. A segunda classe que nós vamos comentar aqui na nossa aula é sobre os zigomicetos. Os zigomicetos, eles são fungos filamentosos de conjugação que apresentam hifas cenocíticas. Para quem não sabe o que é isso, tem um vídeo aqui no meu canal em que eu explico. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. Mas voltando aos zigomicetos, eles são conhecidos principalmente pelo seu papel na deterioração de alimentos. Eles são comumente encontrados no solo e em material vegetal em decomposição. Um exemplo muito utilizado é o Rhizopus stolonifer, que é o mofo preto que é formado no pão. Eu acredito que vocês já tenham visto aquelas manchinhas pretas que formam no pão quando ele passa da validade ou ele fica muito tempo armazenado de uma forma incorreta. Esse fungo do pão, ele possui duas fases de reprodução, uma assexuada, na qual há a formação de um esporângio, e uma sexuada, na qual há a formação de um zigosporângio. E os zigosporângios, eles possuem os zigósporos, que são os esporos, que vão se dispersar e permitir o crescimento de novas hifas. A terceira classe de fungos são os microsporídeos. Eles são pequenos e são parasitas de animais e de protistas. Eles são fungos que estão bastante relacionados com os zigomicetos, que foi essa classe que eu acabei de comentar. Os microsporídeos, eles são considerados como eucariotos incomum. Mas, Mar, por quê? Isso porque eles não possuem mitocôndrias e também não possuem microtúbulos. E aí eles são parasitas intracelulares obrigatórios e eles, chamam bastante atenção porque eles estão relacionados com algumas doenças humanas, como diarreia crônica e também ceratoconjuntivite. Outro grupo são os glomerulomicetos. Eles são fungos pequenos e que eles estão relacionados com a simbiose das plantas. Para quem não sabe o que é simbiose dos fungos, tem um vídeo aqui no canal em que eu comento um pouco. Eu estou deixando também o card aqui em cima para vocês. Mas como eu estava dizendo, esses fungos eles são simbióticos obrigatórios e eles se associam às plantas formando as endomicorrizas. Além disso, os glomerulomicetos eles têm apenas reprodução assexuada e a maioria se apresenta na forma cenocítica. A penúltima classe de fungos que nós vamos abordar é a ascomiceta. É um grupo muito grande de fungo e ao mesmo tempo muito diverso. Ele é constituído tanto de fungos filamentosos quanto de leveduras. E eles são fungos que vão possuir também duas formas de reprodução, sendo uma assexuada, na qual é formado conídeos que vão poder ser dispersos pelo ar, até mesmo como poeira, e uma reprodução sexuada, na qual há a formação de ascósporos.
Como exemplo desse grupo, nós podemos citar a Candida albicans. Por último, mas não menos importante, nós temos também os Basidium micetus. Eles são os fungos que produzem os cogumelos, tanto aqueles que a gente come, né, que existem várias espécies aí que são comestíveis, como também aqueles venenosos, que se a gente ingerir ou até mesmo respirar, tocar, acaba sendo maléfico, né, pra gente. O nome do grupo ele é proveniente do basídio, que é uma estrutura formada na meiose, né, na fase de reprodução sexuada do fungo. E esses basídios, eles geram os basidiósporos, que são os esporos, né, que vão poder também ser dispersos aí pelo ambiente, né, em busca aí para novos habitats. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Se vocês gostaram, não deixem de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com quem possa se interessar. Qualquer dúvida que ficou ou sugestão que vocês queiram dar também, pode deixar aqui nos comentários, que eu tô sempre de olho. Muito obrigada e até a próxima aula!